Olá, eu escolhi aqui algumas questões para a gente estar fazendo e comentando, né? Então, a primeira é sobre relatividade restrita. A primeira questão ela diz o seguinte: os princípios sobre os efeitos relativísticos sobre um corpo podem ser percebidos e medidos somente quando ele se movimenta com velocidade superior a aproximadamente 10% da velocidade da luz. É uma velocidade muito alta se comparadas à velocidade a que estamos acostumados. Para velocidades baixas, os efeitos relativísticos são tão pequenos que podem ser desprezados. A figura a seguir ilustra um cubo de aresta L0 que se move com velocidade igual a 0,6 c na direção do eixo y, sendo c a velocidade da luz no vácuo. Então, considerando as informações e a figura anteriores, qual a razão entre o volume do corpo sob a ação relativística e o seu volume em repouso, ambos em relação ao observador estacionário? Para resolver essa questão, primeiramente, vamos definir aqui o V0, que eu vou chamar de volume no referencial em que o cubo está em repouso, né? Ou seja, V0 é o meu volume próprio. E vou definir um V, que é o volume em que o cubo está em movimento. Então basicamente é isso, né? Nós temos aqui o referencial S e um referencial S'. O referencial S' ele está em movimento em relação ao referencial S com velocidade V igual a 0,6 c, né? Vamos dizer que, por exemplo, esteja na direção X chapéu, né? Então, é no referencial S' que o nosso cubo se encontra. E em relação a esse referencial, ele aparentemente está parado, né? Aliás, ele está parado, né? Em relação ao referencial S', mas está em movimento em relação ao referencial S. Pois bem, como sabemos, as dimensões que estão perpendiculares ao movimento, no caso y e z, não irão se alterar. Não vão se alterar. Deixa eu apagar isso aqui. Não irão se alterar em relação às coordenadas com ou sem linha, né? Nem y e nem z. Mas x, nós sabemos que vai se alterar, né? O comprimento aliás, a medição da distância no referencial S vai estar reduzida em relação à mesma distância medida no referencial S', né? Então, por exemplo, x vai ser igual a x' sobre o fator de Lorentz, né? Por quê? Veja, lambda é maior do que 1. Nós sabemos que quando as velocidades são próximas ao da luz, o comprimento se achata e o tempo se dilata, né? Então, como lambda é maior do que 1, x é menor do que x'. Perfeito? Então, basicamente o que nós temos que fazer é encontrar o valor de Lorentz, né? Ora, se x, as coordenadas mudam com gama, né, o fator de Lorentz, então o comprimento, que vai ser a diferença entre 2x quaisquer, x menos 1x0, também vai se alterar com 1 sobre gama, ou seja, o comprimento medido no referencial S vai ser igual ao comprimento medido no referencial S' dividido por gama. Perfeito? Então vamos associar isso ao volume. O volume próprio vai ser as arestas nas 3 dimensões do cubo, ou seja, L0 vezes L0 vezes L0, que dá L0 ao cubo. Já o volume V, que é o volume medido no referencial S, ele vai ser o L paralelo ao movimento vezes
os L's perpendiculares ao movimento. Ora, mas como eu falei que as coordenadas perpendiculares elas não irão se alterar tanto no referencial S quanto S', então esses perpendiculares são L0. Portanto, eu fico com L paralelo vezes L0 ao quadrado. L paralelo vai obedecer essa equação aqui. Certo? Então, substituindo, nós vamos ficar com L0 ao cubo sobre gama, né? O fator de Lorentz. Então basta eu encontrar o fator de Lorentz para encontrar a resposta que ele quer, que é V sobre V0. V sobre V0, né, como dá para ver daqui, vai ser igual a 1 sobre gama, né? Ok? Então, vamos encontrar gama. O fator de Lorentz vai ser dado por 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Ora, C é dado por essa relação aqui. Aliás, V, né? Então, substituindo, eu vou ficar com raiz quadrada de 1 menos 0,36 C ao quadrado sobre C ao quadrado. C ao quadrado sobre C ao quadrado cancela, fica 0,36, 1 menos 0,36 dá 1 sobre 64. Fazendo a raiz quadrada, obtemos 1 sobre 0,8. E, portanto, é a mesma coisa que 10 dividido por 8. Perfeito? Então, substituindo esse valor aqui, vamos ficar com o inverso, que no caso é 8 sobre 10, ou 0,8. Então, essa é a resposta da questão. Ok? Segunda questão, ela diz o seguinte: em 1905, Albert Einstein estabeleceu a cinemática relativística, que prevê fenômenos como a dilatação temporal para referenciais com movimento relativo. Hoje, 112 anos depois, as correções relativísticas são empregadas, por exemplo, no sistema de geoposicionamento global, né, que utiliza o tempo para medir a distâncias e, portanto, posicionar os corpos na superfície do planeta a partir da recepção dos sinais enviados por satélite que estão a 20.000 km da superfície. As correspondentes correções devido à relatividade geral são ainda maiores, entretanto, vamos considerar apenas a correlação devida à relatividade restrita. Considere um satélite com velocidade relativa ao referencial terrestre de 4.000 metros por segundo. A dilatação temporal, que fará o período de um relógio no satélite em relação ao mesmo período t no referencial da Terra, será dada por 1 t' igual a t sobre lambda, gama, com 2 sendo o fator de Lorentz, que pode ser expandido em série conforme a fórmula 3, que é 1 menos V ao quadrado sobre 2C ao quadrado, sendo o fator de Lorentz. Aliás, dessa maneira, a cada segundo dos relógios terrestres, no período próprio do satélite, haverá a redução de 1 menos V ao quadrado sobre 2C ao quadrado segundos. Qual o número aproximado de microsegundos que o relógio do satélite estará atrasado em relação ao relógio da Terra ao final de um dia? Bem, para resolver a terceira questão, vamos aqui fazer alguns gráficos. Eu vou chamar aqui de referencial S, referencial da Terra, certo? Esse aqui é o meu referencial S. Em movimento em relação à Terra, nós temos o referencial S', que no caso eu vou desenhar apenas como um retângulo aqui, representando a nave, né? Essa linha se move em relação a S. Vamos ver o que mais a questão fala, né?
ele diz que a velocidade é 0,4 da velocidade da nave, 0,4c. E o que mais? O tempo que a nave vai ficar fora do ar é 4 horas, né? Só que esse 4 horas é medido no referencial da nave, portanto, t igual a 0, é igual a 4 horas. O que ele quer é o tempo em relação ao referencial da Terra, perfeito? Pois bem, aproveitando o que nós já fizemos na questão anterior, ΔT é igual lambda ΔT0, perfeito? Olha, ΔT0 é o valor próprio, porque ele é o medido em relação ao referencial em que a nave está em repouso. Pois bem, então ΔT0 eu vou colocar aqui, eu só tenho que encontrar o fator de Lorentz e multiplicar por ΔT0. Pois bem, o fator de Lorentz é 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então nós vamos ficar com 1 sobre v ao quadrado dá 0,16 c ao quadrado, né? Ficar aqui a raiz quadrada de 1 menos 0,16 sobre c ao quadrado vezes c ao quadrado. C ao quadrado do c ao quadrado cancela, fica 1 menos 0,16, que dá 1 sobre a raiz de 0,84. Pois bem, é só multiplicar aqui o fator de Lorentz e nós teremos o tempo. O tempo no caso aqui será ΔT, que no caso são 4 horas, dividido por raiz de 0,84. A resposta poderia ser essa, mas fazendo aqui aproximadamente com a ajuda da calculadora, 4 dividido por raiz de 0,84, temos que aproximadamente igual a 4,36, perfeito? Então essa é a resposta da terceira. A quarta questão diz o seguinte: considere dois irmãos gêmeos, Lucas e Gabriel. Suponha que Lucas faz uma viagem numa espaçonave que se desloca numa velocidade igual a 0,8 a 80% da velocidade da luz. A espaçonave faz uma viagem de ida e volta para fora do sistema solar, num planeta que fica distante 4 anos-luz da Terra. No mesmo momento da partida, os irmãos tinham 10 anos de idade. Suponha que essa situação fosse possível. Qual seria aproximadamente as idades de Lucas e Gabriel, respectivamente, no momento da chegada da espaçonave de volta à Terra? Então, para resolver a sexta questão, vamos considerar o seguinte, né? Ele fala de uma partícula, um observador em movimento e um outro observador. Então vamos fazer o seguinte: o referencial da partícula eu vou chamar de referencial P. O referencial do observador em movimento eu vou chamar de referencial 1. E o segundo referencial que ele menciona eu vou chamar de referencial 2. Ok? Ele fala que o referencial 1 move-se em relação ao 2 com velocidade c sobre 2. E a partícula move-se em relação ao referencial 1 também com velocidade c sobre 2. Eu acho meio problemático a questão de tratar velocidade sem dar direção e sentido, mas considerando aqui que todas elas se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, nós só temos que encontrar então a velocidade da partícula em relação ao referencial que ele chama de segundo, que no caso aqui é o nosso referencial 2, né? Então para isso nós vamos usar a equação que relaciona as velocidades relativísticas, Vx' igual a Vx menos V sobre 1 menos Vx V sobre c ao quadrado,
ok? Então vamos usar essa relação. Vx' é a velocidade da partícula em relação ao referencial em movimento. Vx é a velocidade da partícula em relação ao referencial parado. Então é a Vx que eu estou buscando. E V é a velocidade do observador em movimento, né? do referencial 1. Portanto, V também é C sobre 2. Então eu vou ficar com Vx' vai ser C sobre 2. Vx é o que eu quero. V é menos C sobre 2. E aqui embaixo 1 menos Vx é o que eu quero. V é C sobre 2 dividido por C ao quadrado. Passar essa parte aqui do quociente multiplicando C sobre 2 vai dar o seguinte, né? C sobre 2 menos V de x C sobre 2 vezes C sobre 2 dá C ao quadrado sobre 4 dividido por C ao quadrado aqui embaixo, vai ficar só o 4 igual a Vx menos C sobre 2. Passando esse menos C sobre 2 para o lado esquerdo positivo, vai ficar com C e essa parte do Vx para lá com o lado direito igual a Vx mais Vx sobre 4, que portanto é igual a 5 quartos de Vx, ou seja, Vx é igual a 4 quintos de C. Essa é a resposta. E para finalizar, a sétima questão diz o seguinte: com base na teoria da relatividade especial de Albert Einstein, julgue os próximos itens. A não simultaneidade dos eventos em um dado sistema de referência, quando eles são simultâneos em outro sistema de referência, é consequência do fato de a luz sempre se propagar com o mesmo valor de velocidade para todos os observadores. A questão ela está correta. Observe o seguinte: um determinado observador está aqui parado, né? Duas lâmpadas qualquer acendem. Um outro observador em movimento vai observar esses dois eventos em tempos diferentes. Não serão mais simultâneos para ele, porque elas vão chegar, né, percorrendo distâncias diferentes em relação ao observador. Provavelmente, né, além do percurso, né, que elas vão ter até chegar no observador. Lógico, o observador em movimento, ele não vai ficar, ele não está aqui parado esperando a observação dos eventos, mas isso faria com que, se ele estiver, digamos que temos aqui um determinado observador que está indo para a direita, o evento que está à direita dele vai se propagar com uma velocidade c e ele está se propagando com velocidade v. E já tem um outro evento aqui à esquerda dele que vai estar se propagando com velocidade c também. Então, a princípio, ele deveria observar a luz se aproximar dele, do evento aqui, digamos, o evento 2 e o evento 1, com velocidade c mais v. E a luz que vem do evento 1 vai levar v menos c, aliás, c menos v no caso, né? C menos v de velocidade para chegar até ele. Então, considerando aí os deslocamentos relativos, né, entre os eventos,
ele observaria o evento 2 antes do evento 1, né? Ou seja, para ele não seriam simultâneos. Mas observe o seguinte: essa velocidade aqui ela não é permitida, não é possível uma informação ser propagada numa velocidade acima da velocidade da luz. E portanto, a relatividade restrita explica isso com a contração do espaço, né? O espaço se contrai. No caso, as duas velocidades precisam ser c, né? A velocidade da luz no vácuo sempre é c, independente do movimento do observador, desde que ele seja uma referencial inercial, claro. E isso é um dos postulados da teoria da relatividade restrita. Portanto, a questão está correta.